Olá, muito boa noite a você. Seja bem-vindo ao Cenário Econômico pela TV Brasil, com emissoras públicas de todo o país, diretamente dos estúdios da B3, aqui no centro da cidade de São Paulo. Eu sou Adalberto Piotto e vou estar com você até às 7h30 da noite, com a informação da economia no dia hoje. Aliás, um dia que teve de novo o dólar em alta. Aliás, a gente vai acompanhar os destaques do programa hoje. Então aqui, olha, o dólar segue em alta, hoje chegou a 3,69 na máxima, fechou um pouquinho abaixo disso, mas a pressão do dólar ainda continua e a grande razão é que há uma especulação, não aqui no Brasil sobretudo. A especulação está maior dentro dos Estados Unidos, até porque mais da metade dos analistas acredita que o Banco Central americano deve subir as taxas de juros pelo menos mais 3 vezes este ano, o que faria com que boa parte, ou já está fazendo, boa parte dos recursos aplicados em economias emergentes, como é o caso da brasileira, esse dinheiro vá novamente para os Estados Unidos. O segundo assunto, aliás, falando só em dólar, o dólar turismo, que é esse que você compra numa casa de câmbio quando vai viajar, superou os R$4 hoje. Esse dólar que você compra, põe no cartão pré-pago ou no cartão de crédito, débito pré-pago, essas coisas todas, ou você compra a moeda, esse dólar no paralelo, o dólar turismo passou dos R$4 hoje. 2 anos do governo Temer, o presidente fez um balanço desses 2 anos e fez menção justamente aos ganhos econômicos que o país teve, que saiu de uma crise econômica, saiu da recessão e o país voltou a crescer. Obviamente que ainda há ponderações sobre a questão do emprego, sobretudo, o volume de crescimento da economia este ano, mas a recessão ficou sim para trás. O outro assunto que a gente vai abordar é que um terço dos empresários está otimista em relação à Copa do Mundo. A Copa do Mundo, na visão de mais de 30% dos empresários consultados, deve aumentar os negócios e com tudo isso, evidentemente, melhorar a situação da economia brasileira nesse período agora de Copa do Mundo. E por fim, a gente vai falar com o Fred Machado sobre infelicidade no trabalho. A pergunta é, você está feliz no seu trabalho? Boa parte das respostas foi que as pessoas não estão felizes, ou seja, estão infelizes no trabalho. Quais serão as razões que levaram as pessoas? Quais foram as razões? E quais seriam, por exemplo, as mudanças que as pessoas podem fazer para sair dessa situação? E detalhe que esse assunto vem justamente no momento em que nós temos, hoje no país, um alto nível de desemprego, mas muita gente não se sente feliz onde está trabalhando. Essa aparente dicotomia é assunto daqui a pouco no estúdio de hoje aqui no Cenário Econômico, que já está no ar. Bom, vamos falar do dólar. A gente fez uma menção em relação ao dólar, há uma questão internacional bem interessante. Temos a tela do dólar, está aqui. Olha, essa foi a cotação do dólar hoje. Manteve o ritmo de alta. Uma alta de 0,99%, ou seja, praticamente 1%, a R$ 3,66. Esse é o dólar comercial hoje. Para a gente dar uma olhadinha na valorização da moeda norte-americana, está aqui, olha. Vamos lá. Em uma semana, subiu já 2,63%. No mês, 4,51%. E no ano, a moeda americana já se valorizou em relação ao real mais de 10%. Para a gente ter uma ideia, o dólar está se valorizando perante uma cesta de moedas no mundo todo. Frente ao euro, frente à libra, frente ao iene, ou seja, não é um fenômeno meramente local, doméstico, não é só o real que está perdendo valor em relação ao dólar. Só que o real, em algumas situações, está perdendo mais valor em relação às outras moedas, ou seja, a questão no Brasil é um pouco mais delicada. E aí tem a discussão de quais seriam as razões. Óbvio, a primeira eu fiz menção logo na abertura do programa hoje, porque há uma pressão hoje, uma crença que os juros americanos vão subir pelo menos mais 3 vezes este ano. O Banco Central americano, o Banco Central brasileiro também está reunido, o Comitê de Política Monetária deve anunciar a nova taxa de juros, que deve ser de queda amanhã. A gente traz essa informação aqui do cenário econômico, mas nos Estados Unidos uma alta dos juros lá para conter movimentos inflacionários, um aquecimento maior da economia, poderia fazer com que nós tivéssemos uma drenagem de recursos que hoje estão nas economias emergentes, como é o caso da brasileira, e voltando para os Estados Unidos. Para fazer isso, as economias, os investidores compram dólares para levar para os Estados Unidos. E essa demanda maior por dólar, sem ter uma oferta maior do dólar aqui no Brasil, faz com que a moeda suba aqui no Brasil, suba em relação a outros lugares do mundo. Mas essa valorização é extremamente importante porque a gente continua exatamente nessa situação. Até onde vai esse dólar? Bom, vamos falar de outro assunto. Eu tenho aqui algumas anotações para a gente ter uma ideia clara em relação, por exemplo, aos 2 anos do governo do presidente Michel Temer. Hoje o presidente fez um balanço em Brasília.
fez menção às conquistas econômicas. É fato inexorável que o país saiu da recessão no ano passado. Em 2016, o país estava numa séria crise, no segundo ano de recessão, aliás, com PIB negativo, e saiu disso em 2017 e agora projeta um crescimento maior. O fato é que ainda a gente tem um desemprego muito alto e, de alguma forma, já se questiona qual o tamanho do crescimento, talvez um pouco menor do que os 3%. É esse o movimento econômico que, nesse momento, está ditando boa parte das discussões. Mas o Osama Ergauri está conosco lá em Brasília e traz os detalhes. Osama, bem-vindo, boa noite a você. Boa noite, Piotr. Boa noite a você que acompanha o cenário econômico. Piotr, no balanço que fez dos 2 anos de governo, o presidente Michel Temer destacou principalmente as medidas econômicas. Ele falou da queda dos juros de 14,25% para 6,5%, da queda da inflação de 9,39% para 2,68% e da aprovação do teto de gastos do governo. A gente separou um trecho aí do discurso dele. Veja aí. Eu creio que todos nós fomos responsáveis por tirar o Brasil do vermelho e colocarmos o país no rumo certo. Não são palavras apenas. Os fatos comprovam. Nós começamos esta mudança de rumo estabelecendo uma regra muito simples. Ninguém pode gastar mais do que aquilo que arrecada. Piotr, Temer também falou da recuperação dos empregos, com mais 200 mil postos formais criados e do aumento de 25% na produção de veículos no ano passado, depois de 3 anos de queda. Sobre os programas sociais, o presidente destacou os reajustes do Bolsa Família em 2016 de 12,5% e neste ano de 5,67%, além do fim da fila de espera pelo benefício. Temer também destacou a entrega de mais de 1 milhão de moradias do Minha Casa Minha Vida. Sobre a Petrobras, o presidente falou da recuperação econômica da empresa, que teve lucro de quase 7 bilhões de reais no primeiro trimestre desse ano, e do retorno da confiança. É isso, Piotr. Muito obrigado, Osama. É notório que saímos da recessão, da crise, os números basta ter tido um ano de PIB positivo e isso é claro. Nós tivemos 2015 e 2016 com PIB negativo, tivemos uma recuperação no ano passado, a recuperação esse ano deve ser maior. A questão do emprego, e claro, a gente olha para os dados do CAGED, que é o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, ou seja, emprego com carteira assinada, está extremamente melhor do que estava, por exemplo, no mesmo período do ano passado. E isso é um dado extremamente positivo. Agora, óbvio que a gente teve aí na curva do desemprego, ou seja, desocupados, a curva ascendente nesse primeiro trimestre. Agora, neste primeiro trimestre, se comparado ao trimestre do ano passado, também está melhor. Frente ao trimestre móvel também. O detalhe é que começo de ano a economia sempre arrefece um pouquinho e esquenta sempre no segundo semestre. Então, os dados do desemprego que virão agora nos próximos meses, sobretudo junho e julho, que ou seja, a gente tem um trimestre fechado, aí a gente vai ter uma ideia se realmente a recuperação está acontecendo maior, como se esperava nessa recuperação também com relação ao emprego. Bom, e o setor de serviços teve queda agora no mês de março e o resultado também é negativo quando a gente olha para o primeiro trimestre. Alguns setores tiveram uma queda nesse primeiro trimestre, exatamente no começo do ano. Os dados são do IBGE e a gente tem detalhes agora com a Flávia Grossi, no Rio de Janeiro. Flávia, boa noite, bem-vinda. Obrigada, Piotr. Boa noite para você e para todos. Essa pesquisa do IBGE, ela mostra que o volume de serviços prestados no país recuou 0,2% em março na comparação com fevereiro. Já se a gente for comparar com março do ano passado, esse recuo foi ainda maior, de 0,8%. Das 5 atividades pesquisadas, 3 apresentaram quedas e o maior recuo foi no setor de serviços profissionais e administrativos,
negativos, seguidos por transporte e correios. Esse resultado, Piotr, pode ser um reflexo da crise econômica. Isso significa que menos contratos estão sendo firmados. A gente lembra que o setor de serviços tem um peso grande na economia e representa 70% do PIB, que é a soma das riquezas produzidas em todo o país. Geralmente, o setor de serviço ele demora para entrar na crise, mas ele também demora para sair dela. E essa incerteza neste ano eleitoral pode estar aí reduzindo um pouco o consumo da população. Piotr. Muito obrigado, Flávia. Agora em São Paulo, a Vanessa Casalino tem um dado que um pouco mais de 1/3 dos empresários acredita que justamente nesse momento, agora nós já estamos no segundo trimestre do ano, a Copa do Mundo pode aumentar o tamanho de crescimento da economia, ou seja, provocar um crescimento maior da economia com mais comércio, mais serviços. Vanessa Casalino, nos conte os detalhes, por gentileza. Boa noite. Oi, Piotr, boa noite para você, boa noite a todos. Entre esses empresários, 20% projetam crescimento nas vendas e eles acreditam que essa expansão vai ser 27% maior que o registrado no mês anterior à Copa. Os mais otimistas são aqueles dos setores diretamente ligados ao evento, como souvenirs, comércio informal, bares, restaurantes, supermercados, comércio eletrônico e transporte. Para 29%, o desempenho das vendas depende diretamente do desempenho da seleção dos gramados. Mas para dar uma forcinha no consumo, 2 em cada 10 empresários dizem que vão apostar em promoções para atrair compradores. 20% pretendem ampliar estoques e 10% querem contratar mais funcionários. Piotr. Essa é a expressão mágica, né? Querem contratar mais funcionários. Se isso se efetivar realmente, a gente começa a atacar o pior da crise econômica, que foi justamente o desemprego. Bom, vamos falar agora do preço do petróleo. Hoje teve uma queda pequena, mas a valorização do petróleo no ano ainda continua alta. Vamos lá. Hoje, o tipo Brent, nos últimos dias, o petróleo só fez subir. O barril do petróleo tipo Brent, que é o negociado na Bolsa de Londres, que é um petróleo que vem do Oriente Médio, hoje teve uma queda de 0,5% a $78,07. O tipo WTI, que é o petróleo texano ali do Golfo do México também, negociado na Bolsa de Nova York, uma queda também de 0,24% a $70,97. Mas que é um detalhe, olha, em um ano, o tipo Brent já se valorizou 50%, pouco mais de 50%, quase 51%. E o tipo WTI, o barril do petróleo WTI, 45,37%. Ou seja, o petróleo está bem mais caro e isso, obviamente, tem uma importância na economia do mundo inteiro, porque torna o setor de transportes caro no mundo inteiro, a aviação, sobretudo, que consome muito querosene de aviação, fica, evidentemente, comprometida, um custo mais alto para a operação. Vamos fazer um rápido intervalo, daqui a pouco a gente fala das ações da Petrobras, que continuaram em alta hoje, e também dos números finais do Ibovespa, que teve uma pequena baixa, fechou com uma pequena baixa hoje, e a gente traz informações daqui a pouco diretamente aqui da B3 no cenário econômico. Em instantes. Já de volta com o cenário econômico aqui dos estúdios da B3, no centro da cidade de São Paulo. Hoje o Ibovespa terminou em queda, uma queda pequena se comparada ao que caiu muito mais durante o dia. Vamos lá, o Ibovespa hoje 85.130 pontos. Para você ter uma ideia, a queda foi muito maior durante o dia, porque chegou a pouco menos de 84 mil pontos. Hoje uma queda de 0,12%. Não dá para chamar de estabilidade, porque nós estamos passando de 0,10, já não é estabilidade, mas enfim, essa foi uma queda menor do que foi o pregão durante o dia. E agora, para a gente dar uma olhadinha, com relação às ações da Petrobras, que eu anunciei um pouco antes do intervalo, está aqui, olha. As ações preferenciais da Petrobras, essas que o público tem, que aposta, quando você aplica em ações da Petrobras, são exatamente essas preferenciais. De novo, hoje uma alta de 2,52% a R$ 26,90 por ação. As ações da Petrobras, as preferenciais, já se valorizaram só neste ano 67%. Nenhum ano, para você ter uma ideia, como que o resultado da Petrobras é relativo a esse ano, isso é uma conquista deste governo, porque a Petrobras passou por uma gestão profissionalizada, melhorou a gestão, foi tornada profissional a gestão da Petrobras. Em um ano é 71,58%. Só neste ano 67%, que demonstra claramente o quanto que esses 4 meses e meio aqui do ano foram extremamente importantes para os resultados da Petrobras, que na semana passada anunciou um lucro de quase 7 bilhões de reais do primeiro trimestre, no balanço do primeiro trimestre. Bom, vamos falar sobre felicidade no trabalho.
a pergunta é exatamente essa. Você está feliz com o seu trabalho? Está feliz com o que você faz? Boa parte das pessoas respondeu que não, no livro exatamente do Fred Machado, consultor empresário que está conosco. Fred, bem-vindo aqui ao Cenário Econômico. Muito obrigado. Eu já vou dizer aqui, o livro chama-se, está aqui, olha, esse livro, Fred Machado, autor, É Possível Se Reinventar e Integrar Vida Pessoal e Profissional. A Bem Virá, a editora, está aqui o livro, a gente consegue mostrar ainda? Aqui, ó, esse é o livro que nós temos aqui do Fred Machado. Fred, conte para mim uma coisinha, qual é exatamente o problema que faz com que as pessoas digam que não estão felizes no trabalho? O que tem uma resposta que é muito comum à maior parte das pessoas ou não? Não existe receita de bolo, Piotr, mas a grande maioria dos entrevistados, eles simplesmente estão deixando a vida levar dentro do que eles escolheram há muito tempo atrás, sem um propósito de vida bem definido. Isso é o maior problema para todos nós. Ou seja, está trabalhando para pagar as contas. Trabalhando para pagar a conta, trabalhando... a vida sem necessariamente estarem felizes, como do ponto de vista de realização pessoal, é isso? Exatamente. E muito deles trabalhando apenas para adquirir mais bens de consumo, sem ter um propósito de vida bem definido, sem saber exatamente o que eles querem para a vida e para a sociedade onde eles estão inseridos. Quer dizer, o trabalho, que é exatamente a atividade que nós temos na maior parte do dia, as pessoas se dedicam... Se eu parar para pensar o quanto elas pensam no que elas vão fazer no trabalho, no momento em que elas se deslocam de casa para o trabalho, no tempo em que elas permanecem objetivamente no trabalho, no tempo em que elas se deslocam de volta para casa, o que elas pensam no trabalho, isso é seguramente 2/3 do dia. Sem dúvida. Porque ela vai ficar ali, digamos, 8 horas dormindo, fazendo outras coisas que ela talvez não se dedique ao trabalho. Essa atividade que consome 2/3 do dia dela, da vida dela, ela diz, não estou feliz. Isso. E a pesquisa que eu realizei, e que está na íntegra no meu livro, diz que 65% dos 380 e poucos entrevistados que eu tive na pesquisa, eles gostariam de fazer algo diferente do que fazem hoje para serem felizes. Então, assim, os dados são muito alarmantes. E eu passei por isso na pele, e é até por isso que estou aqui hoje conversando contigo e esse livro está feito. Você era workaholic, eu já li sobre isso. Isso, eu trabalhava... O workaholic é exatamente aquele sujeito que pensa em trabalho 24 horas por dia. Exatamente. Eu cheguei a ter de 3 a 4 horas de sono por noite, trabalhava de forma incansável, de muito cedo até muito tarde, e isso é uma coisa que acaba entrando nas nossas vidas sem a gente perceber, né? E aí a gente começa a sofrer todas as consequências. Então, como eu estava te dizendo, 65% dos entrevistados disseram que gostariam de fazer algo diferente do que fazem hoje para serem felizes. Tem aquele velho e muito chamado termo do happy hour. Então, as pessoas trabalham o dia inteiro para chegar no final do dia ter uma hora feliz, o happy hour. Então, algo realmente está muito errado no nosso mundo corporativo e não só no Brasil, isso é no mundo inteiro. Agora, mas é uma pressão que vem, por exemplo, da chefia, o mundo corporativo tem regras. Eu me lembro quando o e-mail ficou extremamente importante na vida das pessoas, saiu uma pesquisa, e claro, sempre olhando para o Japão, que um japonês não demorava mais do que 1 hora para responder o e-mail. Será que eu preciso responder todos os e-mails em menos de 1 hora? Será que é tão necessário assim? Será que o mundo produtivo perde tanto se as pessoas demorarem, às vezes, um dia para responder determinado e-mail? Será que não há um exagero no pedido de informações? Me responda logo, sendo que aquilo não é necessariamente urgente? E não é isso que torna essa vida, digamos, extremamente estafante? Nós hoje temos a tecnologia nem sempre usada ao nosso favor. A tecnologia, se bem utilizada, ela serve de muito. Ou seja, hoje podemos trabalhar nas nossas casas, podemos fazer home office graças à tecnologia. Temos o aparelho celular que nos acompanha a grande maioria da nossa vida, no nosso dia a dia e nos resolve muitos problemas. Mas, infelizmente, muitas pessoas levam isso de uma forma tão extremada que não conseguem desligar. Eu mesmo, na minha época, quando eu era um workaholic, um empresário workaholic, eu chegava nas minhas férias e não desligava o telefone, respondia e-mail, respondia ligações, atendia, enfim. Nas férias? Nas férias. Eu fiz isso por muitos anos. E existe sim uma pressão muito grande pela agilidade, mas existe uma pesquisa também que foi feita que diz que as pessoas felizes, elas produzem 33% a mais do que as pessoas infelizes. Isso para o mundo corporativo, isso para as organizações é um dado muito importante. Com isso sendo levado a sério, sem dúvida, eles terão muito mais resultados positivos, não só para a empresa, mas para a comunidade dos funcionários. E qual é o limite que alguém percebe que, a partir dali, ela vai ter um declínio de saúde para pagar as contas e, de repente, talvez o custo da saúde vá suplantar
o benefício que ela tem com o emprego? Eu faço essa pergunta porque a gente ainda vive num país que tem oscilações econômicas, que quando você tem uma baixa, as pessoas perdem o emprego, e se perde o emprego, elas perdem a autonomia da vida delas, e isso traz um problema psicológico gigantesco. Como é que eu vou dizer para alguém, eu vi aqui, num dos capítulos do livro tem, o melhor conselho vai embora, ou seja, abra mão daquele emprego se isso está trazendo tanta infelicidade. Há possibilidade, você já fez menção, não há receita de bolo, mas onde é que é o limite para as pessoas, a média das pessoas? Olha, a grande maioria das pessoas só toma alguma decisão em relação a mudar o que elas fazem depois de tomar um grande susto. No meu caso foi uma angina, fui parar numa emergência de um hospital, fiquei 40 horas internado. Um problema de coração. Um problema de coração, né? Um pré-infarto, como eles costumam dizer. E muitos dos meus amigos, grandes empresários, grandes executivos, tomaram alguma decisão de mudar, de parar, também após um problema de saúde muito forte. Eu acho que as pessoas elas têm esses sinais muito evidentes batendo na porta dela todos os dias. Mas como ela está no automático, rodando, trabalhando incessantemente, elas não percebem isso. Eu digo sempre o seguinte, se chegar no domingo, 3 horas da tarde, você começar a sofrer que segunda você tem que ir para o trabalho, alguma coisa está errada. Não é só preguiça. Se você começa a se sentir mal no ambiente de trabalho onde você está inserido, sentir mal é falta de ar, palpitação, estômago doendo, enfim, essas coisas todas são sinais também que algo não está indo bem. E principalmente, se você gasta no seu horário de trabalho mais do que 40% checando rede social, em chats, etc., aí com certeza algo está muito errado. Porque é uma fuga, né? Você está buscando um mundo fora daquele mundo que você está vivendo, não é? Exatamente. Isso acontece em todos os lugares. O que eu costumo falar para todo mundo, Piotr, é o seguinte, não existe mundo perfeito. Nós sabemos disso. Você passar uma parte da sua vida nesse workaholic, trabalhando para conquistar algumas coisas que muitas vezes você tem como meta, é ok acontecer isso. O problema é que você não pode se matar nesse período. E tem que ter muito bem traçado isso. Traçou, atingiu, para e traça a próxima meta. O nosso grande problema é o seguinte, nós traçamos uma meta, temos um objetivo e quando atingimos, automaticamente a gente dobra esse objetivo, dobra essa meta e vai querendo correr atrás de muito mais coisas do que muitas vezes a gente precisa. Então, a integração da vida pessoal e da vida profissional, ela é fundamental para a felicidade das pessoas. Fred, eu tive a oportunidade como estudante de morar um tempo na Inglaterra, eu estou falando de um dos países mais importantes da Europa, e a lógica de classe média que os europeus têm é completamente diferente da lógica de classe média que os americanos têm. Os europeus não são baseados em consumo. Eles, obviamente, não abrem mão de diversão, um mínimo de diversão, mas eles não têm muita preocupação em ostentar casas e carros. Não é da lógica da média europeia. A média americana tem essa coisa do consumo, da ostentação, que por acaso parece que nós copiamos mais o modelo americano. Você percebe que há mudanças hoje dentro do Brasil? Ou seja, por exemplo, hoje muita gente fala é melhor ir de táxi e de transporte urbano do que ter um carro em casa. Se ele não vai ter um carro, o desafio econômico dele no emprego é menor. Sim. Porque a aplicação é, digamos, dissolvida em sei lá quantos anos de vida. Há uma mudança por esse aspecto? Sim, e essa mudança vem sendo trazida pelas novas gerações que estão entrando no mercado de trabalho. Os millennials, como são chamados, e até a geração T, que vai entrar no mercado de trabalho agora daqui a poucos anos, eles não se importam com isso. Eles dão muito mais atenção à qualidade de vida, ao tempo que eles têm para aproveitar a vida com o dinheiro que eles ganham, que é o suficiente para eles serem felizes com o que eles têm. Então, esse consumo exagerado, por exemplo, casa própria, isso é um sonho de classe média brasileira, americana, de 50, 60 anos atrás. Hoje, se você pergunta para um jovem de 18, 20 anos, você quer comprar uma casa própria? Ele provavelmente vai falar para você que não. Por que não? Porque hoje o conceito do mundo globalizado não é apenas para a economia capitalista. O conceito do mundo globalizado é a quebra de barreiras. Então eu posso estar aqui hoje, como eu posso estar daqui a 10 dias trabalhando em qualquer outro lugar do mundo. Não necessariamente fixo aqui, tendo que pagar 50 anos. Um ativo fixo como uma casa que não é fácil vender, não é uma coisa... você não pode transformar aquilo em dinheiro da noite para o dia. Exatamente. Então, assim, esses conceitos estão mudando. Poxa, é muito melhor eu usar um transporte público, usar um táxi, um transporte de aplicativo, do que eu ter um carro. O custo é muito maior. E dentro do carro, do transporte público ou de um transporte de aplicativo, eu posso trabalhar, eu posso responder e-mail, eu posso atender o telefone, eu posso continuar a minha vida utilizando a tecnologia ao meu favor. Essa é a minha vida, por sinal. Eu faço coisas dentro do táxi e do transporte público. Pois é, e depois quando você sai e vai trabalhar, você efetivamente vai trabalhar, né? Me permita fazer uma pergunta do ponto de vista das empresas, visto que você
também tem no seu currículo a condição de empresário. A mentalidade das chefias hoje está preparada para, digamos, não exigir menos do funcionário, mas exigir algo que seja compatível, ele vai poder dar mais e melhor, ou seja, dar um retorno melhor diante daquele trabalho todo, se ele não for cobrado de uma série de bobagens burocráticas, como preencha a sua ficha de avaliação. Mas como assim? O chefe é você, avalia você. Quando eu respondi aquelas coisas, eu vou lhe dizer claramente qual era o meu sentimento. Era uma série de perguntas completamente estúpidas. Você se dá nota 10, 9 ou 8? 10. Se você me der 9, eu mesmo vou embora, eu mesmo me demito. É simples assim, não é? Isso. Há uma mudança no conceito? Existe uma mudança muito grande sendo implementada nas organizações hoje, justamente por essa nova geração que está vindo, que está mostrando para essa chefia que é o seguinte: olha, se eu não estiver satisfeito com o que você está me trazendo, eu vou buscar outro lugar para trabalhar. E esse outro lugar para trabalhar não necessariamente é dentro desse país, pode ser em qualquer país que ela queira. Claro. Existe uma outra mudança muito grande também, que é os talentos, eles são atraídos por empresas inovadoras. E as empresas inovadoras, elas respeitam o cidadão. Não é porque a gente está aqui conversando sobre felicidade no trabalho, integração de vida pessoal e profissional, que a exigência é menor para aquele funcionário. Ele tem que cumprir aquilo que ele foi contratado para fazer. E se ele estiver feliz, ele vai estar mais produtivo, ele pode cumprir aquilo em 5, 6, 8 ou até 3 horas de trabalho. A busca é incessante pela felicidade coletiva, é isso, né? Exatamente. Fred, obrigado pela gentileza. Meu prazer. O livro chama-se É Possível Se Reinventar e Integrar Vida Pessoal e Profissional da Bem Virar. Fred Machado é o autor. Com isso eu termino o cenário econômico de hoje. Muito obrigado pela sua companhia, pela audiência. Boa noite a você. Com felicidade. Até amanhã.